Na Bíblia, dá pra gente identificar quando começou essa batalha espiritual, Newton? Uma boa colocação. Essa guerra espiritual, ela iniciou desde a queda de Satanás, né, de Lúcifer. É importante as pessoas aprenderem que a Bíblia, ela mostra dois níveis de realidade no mundo, que é o primeiro, o mundo visível, que nós chamamos de material, e nós temos também um mundo invisível, que é um mundo espiritual. E nós encontramos várias referências sobre o início dessa batalha, como, por exemplo, nós podemos ver em Isaías, né, capítulo de número 14, dos versículos 12 a 15, que Isaías ele profetiza contra o rei da Babilônia. E ele começa a usar expressões que retratam da queda daquele reino, até porque dentro da cultura caldeia, os reis da Babilônia eles eram tratados como se fosse uma divindade. Se nós olharmos historicamente a profecia de Isaías e também a profecia de Ezequiel 28:13, nós vamos perceber que historicamente elas são relacionadas a homens. Isaías profetizou para o rei da Babilônia e Ezequiel para o rei de Tiro. Porém, o que as pessoas precisam também perceber que a Bíblia, além de ser um livro histórico, ela também é um livro espiritual. Então, há passagens que eu não posso interpretá-las somente dentro do seu cunho literário do ou contexto histórico daquele momento, né? Eu tenho que interpretá-la também de uma forma espiritual. Então, quando Isaías fala sobre o rei da Babilônia e o rei de Tiro, ele está fazendo menção de homens, porém, as características desses homens, as suas ações, elas refletem exatamente as ações de Lúcifer que se opôs a Deus. Então, Isaías, eu vou até ler o texto para as pessoas poderem nos acompanhar, para poderem perceber. Isaías capítulo de número 14. Vamos lá, você está acompanhando a gente aí, pega a sua Bíblia, vamos conhecer um pouco, vamos ler. Isaías 14:13 inicia assim, eu vou ler do versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Só uma coisa muito importante, tá? Não existe, Hudson, na Bíblia o nome Lúcifer, né? Esse nome ele foi colocado por Jerônimo, o padre Jerônimo, quando ele fez a tradução da Bíblia Vulgata Latina. A Vulgata Latina ela é a tradução para o latim. Então ele colocou estrela da manhã como Lúcifer, que quer dizer aquele que é portador da luz, né? Na verdade, essa expressão estrela da manhã no hebraico é Helel ben Shahar. E Helel ben Shahar literalmente significa brilhante ou filha da alva da manhã. Então, como Lúcifer é um nome que literalmente quer dizer aquele que é portador da luz, então São Jerônimo ele entendeu que essa tradução ela se encaixaria muito bem nessa expressão. Só que no hebraico não existe Lúcifer, tá? Foi uma tradução da Vulgata Latina. E aí continua o profeta: ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que me chama a atenção aqui, mesmo que essa profecia, Hudson, ela esteja relacionada a um rei, a um homem, o versículo 14 ele termina falando sobre o Altíssimo. E o interessante é que o Altíssimo aqui, a letra A, ela está relacionada à letra maiúscula. Isso é uma referência a Deus. A divindade. Inclusive, essa própria expressão Altíssimo é a que aparece no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, a vogal aqui, A, ela representa a Deus. Então, não tem como eu olhar essa profecia e interpretá-la apenas de uma forma histórica, como se fosse para um homem. Como eu falei anteriormente, os reis da Babilônia se intitulavam como divindade, como o próprio faraó também, na época do Egito, eles se tratavam como uma divindade. Então aqui eu entendo que as características desse rei, elas, ao serem expostas pelo profeta, elas expressam exatamente as características de Lúcifer, que era um querubim, né? O querubim é uma expressão
que vem de querube, que quer dizer guardar ou cobrir. Era um anjo muito belo, como Ezequiel 28:13 descreve, e por conta do seu orgulho ele achou que poderia ser semelhante a Deus, e ele acabou caindo do céu, como também descreve em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 5, né, que 30% das estrelas, ali são referência a anjos, foram rebeldes contra Deus, se aliando a Lúcifer, e dali teve todo esse início dessa guerra espiritual.